igreja. Boa noite às irmãs, ao Davi e ao pastor. Estamos aqui hoje, mais uma vez nessa quarta-feira, no culto de estudo da palavra, para estudarmos a palavra de Deus, buscando aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. E o motivo da palavra de hoje, irmãos, é por eu ser, de fato, hoje o responsável pela escola bíblica dominical da igreja, que está à frente da coordenação. E é um papel bastante importante, porque é um papel que tem como propósito estimular, o estudo da palavra e, de certa forma, trabalhar para que a palavra seja ministrada, bem aplicada à vida dos irmãos. E hoje eu vou falar sobre uma parábola bastante conhecida esses dias na abertura da escola bíblica. Eu contei uma parte dela, mas hoje nós vamos estudar a fundo, que é a parábola do semeador. Estava contando aqui para o pastor Pernicoli, hoje vi meu avô na hora do almoço, e aí ele viu que essa roupa não está acostumado e perguntou se eu estava vindo da igreja. E aí eu falei para o meu avô, mas não, eu vou na igreja à noite, mas quando eu vou na igreja eu vou normal. Aí o pastor falou, você está parecendo mais o pastor com essa roupa do que o próprio pastor. Mas enfim, irmãos, Lucas capítulo 8, versículo 4, Jesus então vai iniciar aí a parábola do semeador. Vamos lá. Lucas 8, versículo 4, diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele a gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por enquanto, não feche sua Bíblia, mas por enquanto nós vamos ler até. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Pai, colocar esse momento diante do Senhor, esse culto que já começou e já, Pai, nos trouxe, ó Pai, para perto do Senhor. E nós queremos te pedir, ó Pai, que nesse momento a palavra, Deus, que será semeada, venha encontrar um coração fértil. Que esse coração, Pai, seja o nosso coração fértil que produz frutos. Quero pedir, Pai, Senhor, o seu direcionamento nessa noite sobre essa mensagem, para que a tua igreja, Pai, possa ser abençoada através dela. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, conta a história, essa parábola, essa passagem bíblica, para estar presente em outros livros também. Mas conta a história que Jesus se reuniu numa praia e uma multidão que o seguia, disposta a ouvi-lo, se ajuntou. E então Jesus sobe num barco e vai para água dentro, e dali ele começa a discursar para as pessoas que estavam na praia. Imagina que cena maravilhosa, Pessoas ao redor da praia, olhando para Jesus no barco, ministrando sobre a vida deles. Então Jesus ali ministrando, ele conta a história do semeador. E nós, que já falamos sobre parábolas diversas outras vezes, já vimos que Jesus contava histórias como estratégia, para aqueles que estavam atentos ao que Jesus queria dizer, a sua mensagem, entendiam e conseguiam alocar ali quem eram os personagens das histórias que Jesus contava. Mas ao mesmo tempo, existiam ali aquelas pessoas que estavam de ouvidos abertos para o que Jesus dizia, para poder incriminá-lo, para poder acusá-lo. Mas como Jesus falava por parábolas, e muitas vezes não falava explicitamente, a crítica não vinha explicitamente aqueles que estavam ali desejando o acusar, eles não tinham vamos dizer assim, como provas para acusar Jesus, uma vez que Jesus estava apenas contando uma história.
Mas o fato é que a parábola do semeador, para nós, muitas vezes, nós temos diferentes visões de como essa história aconteceu, né? Eu gosto de observar assim, as séries que remetem aos tempos bíblicos. Tem a série do The Chosen, tem as novelas da Record. Eu já falei aqui também outra oportunidade, e às vezes quando eu vejo aquelas histórias lá na época de Abraão, e eu vejo aquela cidade super populosa, assim, na minha cabeça totalmente diferente. Não sei, por aquele cenário desértico, né? Eu vejo, na minha cabeça não tinha tantas pessoas assim, interagindo, mas aí quando vem o filme, a novela, traz uma outra visão, né? Da mesma forma a série The Chosen. Ali a gente imagina uma cena na nossa cabeça, mas o diretor vai lá e coloca uma cena de uma outra forma, e aquilo, a gente consegue visualizar aquilo que a gente apenas lê nas Escrituras. E quando Jesus conta uma parábola do semeador, nós que estamos aqui no século 21, no Ocidente, muitas vezes não entendemos alguns pequenos detalhes que fazem diferença nessa parábola. Quando nós falamos de agricultura, nosso estado é um estado que desenvolve muito essa atividade econômica, e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com os produtores rurais, né? Inclusive amanhã vou ter que fazer uma viagem numa fazenda, visitar nós vemos assim aquela propaganda do Globo Rural, aquelas super máquinas, né, semeando, depois vem uma máquina colhendo hectares e hectares através de minutos. Ali toda aquela área foi colhida, né? Então muitas vezes a visão de agricultura que nós temos é essa, né? Talvez porque hoje a tecnologia expandiu, né, aumentou a produtividade, mas naquela época onde Jesus morava, a maioria da população vivia da agricultura. Era uma sociedade agrícola, né? Então diversas parábolas Jesus vai usar termos que remetem à vida rural, né? Muitas vezes é sobre um campo, sobre um semeador, sobre homens que estavam na vinha. Então a agricultura fazia parte do contexto social onde Jesus estava inserido. Então, ali na região onde Jesus vivia naquela época, não existiam cercas, muros que separavam as terras. O que existiam eram caminhos, onde as pessoas que trabalhavam ou transitavam naquela região andavam. Então criavam-se ali trechos de terra entre as lavouras, para que as pessoas pudessem andar. Então Jesus conta a história de um semeador que saiu a semear. Talvez a gente pense que o semeador vinha, cavava um buraquinho, sabemos que é manual, naquela época não existiam essas grandes máquinas, né? Cavava um buraquinho, plantava sua semente, tampava o buraco. Cavava um buraco, plantava a semente, tampava o buraco. Imagina quanto tempo isso demoraria, né? Então, os estudos, né, pessoas que se debruçam sobre essas histórias, dizem que a prática era a seguinte: pense como aqui na igreja nós temos 2 montes de cadeira, como se fossem as áreas para serem plantadas, e esse corredor seria onde as pessoas passam. Então o semeador, ele amarrava em sua cintura sacos de sementes, e com a mão ele apanhava um punhado de sementes, fazia como um arco sobre sua cabeça e lançava as sementes na terra onde seria produzida. Essa era a forma como o semeador semeava. Então ele saía andando na estrada e lançava as suas sementes. Com isso a gente já consegue vislumbrar um pouco mais, porque cada semente está em um lugar. Claro que, irmãos, por mais habilidoso que fosse o semeador, uma atividade assim, tão precisa como essa, sendo feita dessa maneira, alguma parte das sementes não cairia onde ele desejava. Um bom semeador perderia uma pouquíssima porcentagem, né? Teria uma pequeníssima porcentagem de perda aí nessa sua atividade de semear, né? Então era uma atividade que exigia uma certa habilidade, mas que ela não era 100% eficaz. O homem andando, semeando, alguma caiu ali, outra foi além de onde ele deveria, mas o fato é que o cenário que nós devemos imaginar é esse. Na nossa cabeça, talvez a gente não teria pensado sobre isso. Como eu disse, né? Na nossa cabeça, o homem foi semear, ele foi igual sementinha no buraco e depois tampar. Mas, pensando dessa forma, nós entendemos que para os ouvintes daquela época, todos visualizavam essa atividade. Então ali a gente consegue entender como funcionava isso. E Jesus aqui nesse primeiro momento, então ele descreve 4 situações que
que aconteceram ali durante essa atividade do semeador, que provavelmente aconteceria todo semeador que saísse ali a semear. Então ele fala de 4 solos. O primeiro solo, Jesus fala sobre a semente que caiu, pelo caminho. Como eu disse, os caminhos eram onde as pessoas transitavam, onde passavam os animais. E pensa, irmãos, uma terra com um fluxo de pessoas pisando diariamente, indo e voltando, como ela ficaria? Essa rua nossa lateral aqui, há uma semana atrás, ela estava toda com a terra fofa, barro, difícil de transitar. Passou um caminhão pesado e assentou essa terra. Hoje em dia, você não consegue nem ver um buraco ali, então compacta que está essa terra. Eu imagino naquela época, durante anos, pessoas pisoteando nesse caminho, e a semente cai ali. Como que a semente iria penetrar nesse solo? Não tinha como, por causa disso, porque a terra estava compacta, estava dura. Então, durante o seu processo de semeadura, algumas sementes caíam ali, e essas os animais vinham, os pássaros pegavam, levavam, mas não germinavam porque não conseguiam entrar na terra. O segundo solo fala de um solo com pedras, Também é importante nós pensarmos que um campo ele estava ali preparado para receber as sementes, Terra era arada para que essas sementes fossem ali plantadas. Então, como a gente pensa assim, como uma pedra vai germinar uma semente, Há uma teoria de que esse solo com pedras seriam pedras subterrâneas, que ao ser arado, não se entrava, o arado não se entrava em contato com as pedras, por ele estar talvez uns 20, 30 centímetros abaixo do solo. E então passava-se o arado e a terra aparentemente estava preparada para receber a semente. Porém, quando a semente germinava ali, ela não tinha espaço para crescer para baixo, então a raiz não entrava. Então ali ficaria uma fina camada de terra, que aparentemente estava tudo certo com aquela terra, mas não conseguiria ali penetrar então a semente e criar raízes fundas. Esse é o segundo ponto. Porque, irmãos, nenhum agricultor da época permitiria que existissem pedras ali onde ele estaria plantando. Então provavelmente essas pedras elas estavam ali fora dos olhos do agricultor, E ele só veria isso depois, quando ele visse que a diferença da terra boa, que a terra boa produziu, e o que a terra com essas pedras produziu. O quarto solo fala de um solo que era fértil, porém muito fértil, Produzia até ervas daninhas, espinhos. E ali, quando as plantas que o semeador plantou começavam a crescer, as ervas daninhas, os espinhos, os abrolhos começavam a dividir os nutrientes da terra, a água, e sufocavam ali a semente que o trigo precisava. Então, dessa forma, também o fruto que produzia essa semente não era o desejado. E por quarto, Jesus descreve a terra boa, aquela terra em que o semeador teve sucesso, lançou a semente caiu no solo, fertilizou e produziu seu fruto. É importante que Jesus fala que o fruto produzido é de 100 para 1, 30 por 1, 60 por 1 e até mesmo 100 para 1. Aí talvez a gente pensa, nossa, cada árvore, cada plantinha que nasceu, os irmãos, os irmãos já, a gente vê na beira da estrada, eu recentemente estive próximo da plantação de milho. Então uma planta de soja dá mais ou menos esse tamanho aqui, Milho é um pouco maior, trigo eu acredito que seja mais ou menos desse tamanho. Mas ali Jesus não está falando de cada árvore dessa produz 100 sementes, porque se fosse seria um prejuízo, Uma árvorezinha de soja, ela produz muito mais de 100 sementes. Quando Jesus se refere a uma colheita 100 para 1, quer dizer que o valor investido, ele se multiplicou no retorno 100 vezes. Então pensa quão abundante era essa colheita. No Antigo Testamento, quando nós estamos lendo ali a vida de Isaac, Deus abençoou Isaac numa colheita. E a palavra diz que a colheita foi 100 para 1. Tamanho foi a bênção que Deus deu para Isaac.
né? Jesus compara um solo fértil, uma colheita bem sucedida, com essa passagem que nós vemos lá no Antigo Testamento. Entendendo essa primeira parte, vamos ver o que Jesus ainda adverte aos seus ouvintes antes de explicar a parábola. Lucas 8, 9 diz assim: e seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então Jesus fala de um mistério que foi revelado, né? Jesus, como disse, falava por parábolas. E Jesus fala aqui que aos seus discípulos foi dado a revelação do mistério, que antes estava oculto, mas agora é revelado para eles. Quando Jesus fala isso, ele está se referindo a ele mesmo. Jesus era quem explicava as parábolas, né? Jesus era quem mostrava o que estava oculto e trazia clareza aos ouvidos daqueles que ouviam e que estavam dispostos a entender as palavras de Jesus. Então Jesus faz essa advertência. Nós estamos falando, e agora nós entramos na explicação que Jesus dá para a parábola. Como conhecido nosso, Jesus, quando fala das sementes, ele está falando da sua própria palavra. E quando Jesus fala sobre os solos, ele está falando do coração de quem recebe essa palavra. Essa é a mensagem que Jesus explica no texto que nós vamos ler agora. Mas é importante lembrar que Jesus faz uma advertência antes. A vocês está sendo revelado o mistério, né? Jesus é aquele que revela o mistério. Então, aquilo que estava oculto, Jesus veio e trouxe entendimento para os seus discípulos. Continuando a leitura bíblica, irmãos, em Mateus 8:11, Jesus diz assim: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes o coração com a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E aquele que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Assim Jesus termina a explicação dele sobre a palavra. Então, a semente como palavra de Deus. Em outras passagens bíblicas, vou pedir que um irmão abra em Tiago 1,18 e outro irmão abra em 1 Pedro 1,23. Nós vamos ver que essa não é a única vez que a palavra de Deus é referida como uma semente que é plantada. Tiago 1,18 ao 21. Quem achou, pode ler, por favor. Outro texto para o irmão, aquele irmão ali abrindo, 1 Pedro 1,23. Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Olha só, a palavra que nós é enxertada, mais uma vez, um termo aí que se remete ao plantio, né? 1 Pedro 1,23. Amém. Deu até 25? Até 25. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que nos foi anunciada. Então, no versículo 23, a gente vê mais uma citação, né, falando sobre a palavra dessa maneira.
Então a palavra de Deus é a semente que é plantada. E a gente vai falar também sobre talvez o que seja o tema principal da mensagem, que é sobre o solo. O solo aqui, irmãos, os solos descritos por Jesus, na verdade, eles estão dentro do mesmo local. Os solos recebem ali os mesmos nutrientes, o solo recebe o sol da mesma maneira, estão localizados na mesma região. A gente sabe que existe diferença de solos, muitas vezes, de locais próximos. Tem lugares que você está esperando uma fruta, deixa cair uma semente, volta daqui a um tempo e já brotou ali aquela semente que caiu. Outros lugares as pessoas tentam plantar, compram adubo, prepara a terra e nada vinga naquela terra. São terras diferentes, são solos diferentes. Aqui nessa parábola, todos os solos estão no mesmo lugar, no raio de ação do semeador, né? A única diferença que tem é quão preparado aquela parte do solo estava para receber a semente. Ao contrário do solo fértil, o outro solo não estava preparado porque ele estava duro. O outro não tinha profundidade suficiente. E o outro ele estava dividindo as suas riquezas, os seus nutrientes com outras coisas que não a semente que foi plantada. Então, em cada solo existe um tipo de preparação, mas somente o solo que produz frutos era o solo que estava realmente preparado. Então, o solo era todo da mesma origem, do mesmo local, porém a preparação de determinado local para ser plantada essa semente é que era a diferença. E é esse o ponto-chave que Jesus coloca quando ele diz sobre essa parábola. A palavra é a semente, mas dependendo de onde essa semente cair, aí sim vem a consequência, né? O que causa a semente plantada em determinado solo. Então fala sobre preparação do solo. Como preparado está o solo? E nós já vimos que o solo é o nosso coração. E assim Jesus explica a sua parábola. Nós vamos passar por cada um dos pontos que Jesus disse, né? Então nós já vimos que o problema não estava na semente. As sementes também eram iguais. O solo estava localizado no mesmo lugar. Então a semente, ela não precisa ser alterada, né? Hoje, como disse, com a tecnologia, existem as sementes melhoradas em laboratórios, né? Sementes que superproduzem, né, os frutos, mas a palavra de Deus é uma semente que por si só, puramente, ela já é completa. Ela já é completa em tudo aquilo que ela precisa para germinar. A palavra de Deus, como semente, ela não precisa ser alterada, não precisa ser atualizada, como nós já ouvimos recentemente. A palavra de Deus, ela só precisa ser semeada. Por si só, ela já faz a sua função. Vai depender da preparação do solo em que essa palavra vai ser semeada. Com isso nós vamos para a explicação de Jesus. Primeiro Jesus fala sobre um ouvinte à beira do caminho. E Jesus fala dos corações que se fecham para a palavra. E são aqueles corações que se fecham deliberadamente para a palavra. São aquelas pessoas que muitas vezes até vêm para a igreja, mas muitas vezes vêm por causa de um convite que não conseguiu falar não, né? Vêm por uma situação que não pôde evitar. Hoje eu tive que ir para a igreja lá para acompanhar alguém, ou porque foi um casamento, né? Mas no coração daquela pessoa, a palavra está sendo semeada aqui na frente, mas a pessoa está no banco com o coração totalmente fechado. Muitas vezes acontece até mesmo, irmãos, quando a palavra não vem de acordo com o que o coração quer receber. Uma palavra de exortação, muitas vezes pode encontrar um solo endurecido, né? A palavra de exortação, muitas vezes causa, né, essa ação deliberada de se fechar, né? Muitas vezes não precisa ser somente uma pessoa que não está no nosso meio, mas em determinado momento em que a palavra é semeada, se nós estamos com o coração fechado para aquilo que está sendo ministrado, nós estamos com o coração duro, onde a palavra não consegue frutificar. Então a indiferença, a insensibilidade e o amor ao pecado são características do coração que
está duro, um coração que é comparado àquele caminho onde a palavra ela não consegue germinar. Atos 7:51. Algum irmão pode abrir, por favor? Nós temos um irmão que fala claramente a pessoas que tinham corações como esse, né, do solo endurecido. Atos 7:51. O que Estevão diz, Nicole? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram com os pais. Amém. Estevão descrevendo homens com coração como Jesus escreve nesse primeiro exemplo. Estevão, né, dizendo ali homens incircuncisos, vamos mais? Teimosos, né, que não ouvem o Espírito Santo. Então o inimigo explora essas situações no coração duro. O medo, o orgulho, a teimosia, o preconceito, tudo isso é a arma que Satanás usa, né, para impedir que a semente da palavra de Deus frutifique nesses corações. O segundo coração é o do ouvinte superficial, né? Coração superficial que responde imediatamente, mas de modo raso. Também nós que já estamos há muito tempo na igreja, provavelmente já presenciamos situações como essa. Pessoas que talvez em um momento de dificuldade, num momento de instabilidade na sua vida, ouve a palavra e recebe, né? E ali naquela primeira caminhada, no primeiro amor, parece que está tudo bem, como no exemplo que eu disse aqui explicando, a terra parecia boa, né? A terra que a pedra está logo embaixo ali. Então nas primeiras semanas ali que a semente, que a planta começa a subir, né? Não dá para diferenciar quais vão vingar, quais não vão. As que têm pouca terra para se desenvolver, porque todas ali estão no mesmo patamar. Mas com o tempo, aquelas que possuem lugar para aprofundar raízes vão crescendo e as outras vão ficando estagnadas. Assim é o coração superficial, né? O coração superficial, aquelas pessoas que no momento de emoção creem na palavra e a palavra germina ali, brota, mas por essas pessoas não terem a real convicção daquela decisão de caminhar com Cristo, com o tempo falta a profundidade, e aí a planta morre. São aquelas pessoas que desistem da caminhada, que passado um momento ali de emoção, passado um momento ali de angústia, né, se esquecem de tudo aquilo que foi plantado no seu coração, porque não existia raiz. Então, falta de convicção, né, e falta de fé são marcas de um coração raso, né? Então, é um coração entusiasmado, mas porém por um pouco tempo. Na primeira tentação ou na primeira oportunidade de sua fé, falha, né? E a sua planta ali que estava crescendo, ela é destruída, ela morre. Então esse é um coração raso. E Paulo e João fazem uma advertência. Paulo em Colossenses 1:23 e 1 João 2:19. Vou pedir mais uma vez a ajuda dos irmãos. Um irmão para ler Colossenses 1:23 e outro irmão para ler 1 João 2:19. Então, essas são aquelas conversões relâmpagos, né, irmão? Aquelas pessoas que infelizmente 1:23. Aquelas pessoas que infelizmente professam sua fé, mas por um curto período já abandonam a fé. Pode fazer a leitura de Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha aí, Paulo falando da firmeza na fé.
aquilo que falta para um coração raso. Em 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de eles saírem do nosso, nem deles eram dos nossos. Olha só, aí a palavra é um pouco mais dura, né? Então, se saíram do nosso meio, é porque não eram dos nossos. É o que 1 João 2,19 diz. Então, todo esse contexto vai falar sobre essas pessoas, que no começo estavam aqui, mas a fé fraquejou, né? A fé não se sustentou por um tempo. O terceiro ouvinte é o ouvinte mundano. Não se trata então de um incrédulo, nem de um coração endurecido, mas é uma pessoa que não consegue se desvencilhar das paixões que o mundo te oferece. Então aquela pessoa, e assim como na parábola foi usada, no mesmo local que nasce a planta, o trigo, nasce também os espinhos, os abrolhos e as daninhas. Então aquela parte da terra está dividida, aquele solo está dividido, tendo que fornecer nutrientes para a planta, mas também para aquelas plantas indesejáveis, né? Então é um coração que facilmente se desvia, é um coração que está rodeado de paixões da qual não abre mão. Riqueza e prazeres ocupam o seu lugar. Os valores do mundo ocupam o lugar dos valores que eram de Deus nesse coração. Então esse coração ele não tem dificuldade de receber a palavra com o endurecimento de coração. E muitas vezes nem falta convicção na sua caminhada, mas falta assim um posicionamento, né, de seguir realmente Jesus, né, de todo o seu coração, e não estar com o seu coração dividido. Tiago 1,8 traz para nós um exemplo, e também 1 Timóteo 6,9. Mais uma vez eu vou pedir ajuda dos irmãos para nós juntos estarmos lendo 1 Timóteo 6, 9 e 10 e Tiago 1,8. Para esse coração, a palavra de Deus é um pouco estranha, né? Porque não está em sintonia com as paixões que existem dentro daquele coração. Tiago 1,8, o que diz? Posto em mente medida e instável que se faz. Fala sobre mente instável, né? O coração está dividido ali entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. 1 Timóteo 6, 9. Mas quero ficar ricos, está em educação, em armadilhas e muitos desejos descansados e nocivos, e levam as pessoas a se afundarem na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa posição se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos. Os valores descritos aqui do mundo, irmãos, tem muito a ver com essa riqueza, né? A busca incessante pela riqueza e pelos prazeres. Então o texto de 1 Timóteo vai falar sobre isso, sobre essa busca desenfreada pela riqueza, muitas vezes pelo poder, que rouba o lugar de um coração submisso, e servo para com Deus. Temos dois exemplos, ainda no contexto social de Jesus ali, que descrevem para nós corações que são mundanos, né? Corações que mesmo andando com Jesus ali, a oportunidade de conviver com Jesus, deixaram as paixões do mundo e da cobiça tomar seu coração. O primeiro é do jovem rico. Depois do diálogo com Jesus, a palavra diz que ele se afastou triste porque ele tinha muitos bens, uma vez que Jesus disse para ele: se você quer me seguir, vende tudo que tem e me segue, né? Então ele saiu dali triste porque ele tinha muitos bens, muitas coisas ele teria que abrir mão. Então ele se entristeceu e saiu de perto de Jesus. A continuação dessa história nós não sabemos, mas dá a entender que naquele momento ele virou as costas para Jesus, diante da proposta que Jesus fez a ele, ou da condição que Jesus fez a ele. E o segundo, irmãos, Judas caminhou com Jesus, mas durante toda a história
Nós vemos que o seu coração existia ali raízes aonde? Na riqueza, na busca por dinheiro, né? Por moedas de prata. Então Judas, mesmo caminhando com Jesus, tinha o seu coração que recebia a palavra. Ele era uma pessoa que, como nós já dissemos quando falamos sobre Judas, ele aceitou a palavra de Deus, aceitou andar com Jesus, mas dentro do seu coração existia ali impurezas. O solo, que é o seu coração, não estava dedicado 100% à palavra de Deus semeada ali. Existiam espinhos, existiam ervas daninhas e abrolhos. E o resultado disso, nós já sabemos: Judas traiu Jesus. E o quarto, irmãos? O quarto é o nosso coração. Amém? Amém. Ou que deve ser o nosso coração. Aleluia. Coração frutífero, coração fértil. Então, tão preparado que produz uma fé autêntica. O coração que está disposto, né, a se desvencilhar dos espinhos, dos abrolhos, das ervas daninhas. Um coração que não está superficial. Um coração que não está endurecido, mas um coração que está aberto a receber a palavra de Deus. Esse é um coração que nós, enquanto filhos de Deus, devemos ter, né? Quando a palavra for semeada, nós devemos recebê-la. E essa palavra deve produzir frutos. Que frutos são esses? Que frutos são esses? Frutos de Gálatas 5:22, conhecidos como também frutos do Espírito. Algum irmão abre por gentileza Gálatas 5:22 e 23. E eu vou abrir aqui o último texto da nossa estudo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Leu 23 e 24, né? Então, irmãos, nós estamos falando aqui de um coração frutífero e fértil que gera frutos. Nós vimos aí os frutos do Espírito. E Jesus diz que um coração que recebe a palavra e é um solo fértil, ele vai produzir 30:1, 60:1 e até 100:1. E como eu disse, aqui Jesus não está falando de sementes, o retorno da semente, mas sim o retorno de todo o investimento. Então você pensa, irmãos, você recebeu uma palavra e essa palavra frutificar dentro do seu coração, do seu caráter, da sua pessoa, 100 vezes mais. Imaginem a proporção disso tudo, né? 30 vezes mais já é algo surreal, né? Se nós pensarmos um investimento que te retorna 10%, 10 vezes mais, hoje em dia é difícil achar, né? Imagina 100 vezes mais. Esse é o fruto produzido, né, pela palavra plantada no coração que está disposto a receber a semente da palavra de Deus. Agora, irmãos, pensem comigo. Nós, pela nossa natureza humana e pecaminosa, ao recebermos a palavra, né, qual o desafio que nós temos? Né? Será que muitas vezes nós, pela nossa natureza, nós estamos com o coração endurecido para a semente? Muitas vezes nós estamos com o nosso coração raso para receber a semente. Muitas vezes nosso coração não pode estar contaminado para receber a semente. Nós temos um desafio, né, que é deixar esse solo, que é o nosso coração, fértil para receber a palavra de Deus. Por isso que eu iniciei aqui falando que hoje eu estava aqui como o coordenador da escola bíblica, porque essa é uma preocupação que eu tenho certeza que o pastor tem, que a educadora religiosa da igreja tem, e eu como um dos professores da escola bíblica, o coordenador tem, assim como os outros professores, né? De como os corações estão para receber essa semente. Às vezes eu fico preocupado com solos que não chegam nem a receber a semente, né? Nós precisamos que os solos estejam recebendo a semente, né? E vejo que oportunidade nós temos como igreja, né, de poder buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito acessível hoje, né?
celular. Vou ler um versículo agora aqui no meu celular. Os irmãos, muitos estão abrindo a Bíblia aí pelo celular, né? Então a palavra de Deus ela é acessível, né, a todos nós. Existe um filme chamado O Livro de Eli, que conta a história de um homem que guarda um livro ali, as 7 chaves. No final do livro, no final do filme a gente já tem indícios no meio, né? Tem uma cena lá que o vilão descobre que esse guardião orou pela filha dele, e então ele fica desesperado, porque a filha dele falou, esse homem usou uma palavra, falou amém, e ele leu um pedaço, uma história de um livro para mim, e na hora ele se ligou que aquele livro era a palavra de Deus, e nesse filme, esse homem fica desesperado para tomar esse livro, porque ele sabe do poder das palavras que existem nesse livro, e esse livro é a palavra de Deus. É uma ficção, é um filme, mas a gente passa a refletir sobre isso. Ali no filme, as pessoas procuravam, né, ter acesso ao poder que aquelas palavras têm. E hoje nós temos acesso a essa palavra. Essa palavra, basta nós abrirmos a nossa Bíblia, pegarmos o nosso celular. Hoje em dia existem até os vídeos, né, que são bem acessíveis. E aí a gente tem que saber filtrar a semente. Porque como eu disse, a semente de Deus ela não precisa ser alterada. Mas, em alguns casos, ela é alterada. Quando eu vou usar exemplo, quando dizem que essa semente precisa ser atualizada, né? Quando pessoas, por busca de número ou por ideologias, distorcem a palavra, né? E deturpam os ensinamentos de Jesus, deturpam o ensinamento da graça, que nós vemos falando isso há muitos anos, né? Deturpam ali o que quer dizer a graça de Deus, né? Vendem a imagem de um Deus permissivo, somente amoroso e não justo, né? Então, irmãos, o nosso desafio, para finalizarmos, né, é estarmos com o nosso coração preparado, né? João 15:2 diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus falando que Ele é a videira, e a árvore que não dá fruto, a vara que não dá fruto, é arrancada dele. Nós estamos falando de fruto, irmãos. E para gerar frutos, nosso coração precisa estar fértil. E os frutos que nós devemos produzir são os frutos do Espírito. Nós dão autocontrole. São todos aqueles frutos contrários ao que nós vemos no mundo: mentira, enganação, depravação moral. Enfim, irmãos, nós sabemos de cor quais são esses frutos, né? Os frutos de acordo com aquilo que Jesus semeou com a sua palavra. Então, irmãos, ficamos aí então com esse desafio: estarmos com o nosso coração preparado para receber a palavra e, principal, poder dar os frutos. Como nós vimos, a semente é perfeita e a semente é plantada. Vai depender de como o coração está preparado, como que é o solo, como esse solo está preparado, que nível de preparação esse solo tem para receber essa mensagem e essa semente. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar então, para nós finalizarmos aqui o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela semente que foi plantada aqui, Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque nós temos acesso a essa semente, e o nosso coração, Pai, nós pedimos nessa noite, esteja preparado, seja um coração fértil, não seja, Pai, um coração duro, onde a semente não entra, nem um coração raso, Pai, onde a semente não fica raízes, ó Pai, e com facilidade se perde, e muito menos, ó Pai, aquele coração, aquele solo que está dividido, ó Pai, entre as coisas imundas e as coisas boas. Nós queremos, ó Pai, que o nosso coração dê frutos para o Senhor. Nós sabemos que é um desafio, Pai, mas com a ajuda do Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai, nós conseguimos, ó Deus, sermos servos fiéis e aprovados pelo Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua casa que está de portas abertas e pela Tua palavra, da qual hoje, ó Pai, nós temos acesso. E é uma palavra que liberta, que transforma, que cura, que restaura, que nos enche, ó Deus, das boas novas da salvação. Amém. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.